conosco a partir de agora. Estamos ao vivo, canal 8 da NET, canal 8 da Vivo Fibra, pela Arganet, pelo nosso aplicativo, que é muito fácil você baixar no seu computador, no seu celular. E se você tiver a Smart TV, é bem tranquilo. Também ao vivo pelo site. E não se esqueça, as nossas redes sociais, TVR, né? TV Regional, a sua cidade você vê melhor aqui. Boa tarde para você que está pelo Facebook, não esquece de curtir a gente aí. Você que está pelo YouTube e ainda não se inscreveu, se inscreva e também não esqueça de dar o seu like, ajuda nós aí. Boa tarde aos amigos de Salto Elias Fausto, bairro Distrito de Cardeal, enfim, todos que nos acompanham por esse mundão de Deus, né? O programa de hoje já está conosco, meu amigo Augusto Ratti Filho, administrador de empresas, professor. Nós vamos falar porque amanhã começa, né? A taxação imposta pelo governo Trump dos Estados Unidos. Vamos falar a respeito. Empresas de Indaiatuba poderão sofrer com relação a isso. Por que o café subiu tanto? Tudo isso nós vamos bater um papo. É tudo desesperado que vem para frente, tem que nos desesperar. Eu acho que não é bem essa palavra, mas daqui a pouquinho a gente vai falar com o professor Augusto Ratti Filho, administrador de empresas, né? Também nós teremos logo depois, por telefone, né, o Bernardo falando a respeito de um grande furto de café que aconteceu na nossa cidade e eles acabaram prendendo. Motorista perde o controle do carro, bate em poste e passageira é socorrida. Celular mais volante, o resultado, grave acidente. E também o caso Letícia. O caso da Letícia, aquela jovem que acabou falecendo no motel. Completamos 4 meses e poucas respostas. Tudo isso a gente fala a partir de agora, mas antes vamos receber o professor Augusto Ratti Filho e depois nós vamos até a Balila, mas antes com o nosso amigo professor. Ele esteve recentemente, quando acabou, saiu daquela carta, ficou todo mundo assustado, ele falou, bem, tem os direcionamentos, era esperado isso, e agora nós estamos praticamente chegando na data em que o Trump falou que entram essas novas medidas. Professor Ratti, muito obrigado pela presença mais uma vez. Eu faço uma pergunta, está tudo pronto para isso? A prisão do Bolsonaro pode afetar em alguma coisa em novas medidas? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Rubinho. Boa tarde, ouvintes do programa do Rubinho. É um prazer estar aqui novamente, receber o convite de vocês e poder elucidar algumas situações, como professor, como profissional, para, vamos dizer assim, acalmar os ânimos, né? E realmente ter uma situação de enfrentamento pelo que vem. Tá certo. Isso daí é muito importante. Sim, poderemos ter novas retaliações, certo? Em virtude do quê? De tudo que está sendo montado. Na verdade, nós não entramos numa guerra comercial ainda e nem vamos entrar. Perfeito. Tá certo? Isso daí, como assim? Não houve retaliação da nossa parte, né? Então, isso é muito importante as pessoas e os nossos ouvintes se tranquilizarem. Teremos alguns itens afetados, sim, infelizmente, alguns setores inoperantes, teremos demissões, como acontece. Desde a pandemia, você lembra que eu tive aqui, sim, e nós avisamos sobre as mudanças. E a gente tem hoje períodos de descontinuidades, ou seja, mudanças abruptas. E nós temos que estar prontos para enfrentar. Perfeitamente. Então, tudo isso a gente vai conversar agora. Perguntar, claro, mas eu não compro dólar, mas tudo tem a ver com o dólar. E nós estamos vendo que o dólar não disparou como se chegou a pensar. O comércio, o jogo, vamos dizer, da Frecaneca, é da Frecaneca? Não. Então o pessoal fala onde fica a Bolsa de Valores ali, né? São Paulo. São Paulo. Isso, não, ali no centro de São Paulo, isso, ali perto da 25 de março, exatamente. Santa Efigênia. Ali que o pessoal isso. vê como é que está. Não é a Faria Lima. Faria Lima, exatamente. Lima, Faria Lima, obrigado, Frecaneca. Da Faria Lima. Tá certo. Mas antes, nós vamos até a Balila. Nós estivemos lá com o Vanderlei, seminovos, a hora é agora. Meu amigo. Vocês estão acompanhando algumas dessas imagens desses veículos? Por quê? Porque nós estamos no primeiro andar do Grupo Balila, seminovos. E estando com o Vanderlei aqui, é muito fácil a gente mostrar todos os veículos sem problema nenhum, porque só aqui você tem qualidade, você tem quantidade e você tem preço. Grupo Balila Seminovos. Tudo bem, Vanderlei? Tudo bem, Rubinho? Um abraço a todos.
Grupo Balila Seminovos, referência de qualidade. Nosso estoque é amplo, nosso estoque é todo periciado, Rubinho. Então você vem num lugar para comprar um carro com tranquilidade e com segurança. Seu usado vai ser super bem avaliado aqui. Você tem toda uma estrutura de financiamento, a gente ajuda você no despachante. Então, tudo num só lugar, com conforto, com qualidade e com segurança. Então, o Grupo Balila é referência. Se você está precisando trocar de carro e não nos procurar, você realmente vai estar perdendo muito. Então, Grupo Balila, qualidade, segurança, confiabilidade. Todos os caminhos trazem para cá. Procure os outros consultores, para quem vier falar com o Vanderlei também, e saia com o seu seminovo com tranquilidade. É pegar as chaves e se divertir e viajar, e se for para trabalhar também. Tá precisando de carro? Grupo Balila. Não vai se arrepender. Muito bem. Aproveitar, então, Grupo Balila, seminovos, primeiro andar, não tem como você errar. Meu amigo administrador de empresas, professor Augusto Ratti Filho. Eu conheço o pai dele também, tá? Então, é das antigas. Não ele, mas eu sou. Ratti, o que esperar? Porque veio aquele susto no primeiro momento, tudo taxado 50%, coisas que nunca foi taxado, acabam sendo taxado. E aí você fala, vamos esperar, porque agora começa uma questão de conversação, não é só o Brasil, é os Estados Unidos também, e de repente o presidente dos Estados Unidos retirou a taxação de alguns, ou de muitos produtos. Quais foram esses produtos, por exemplo, que o pessoal tem mais, vamos dizer, mais... Tem muita coisa mineral, esse tipo de coisa que não tem a ver, pelo menos para o público que está nos acompanhando. Mas para quem está nos assistindo, o que não foi afetado? Olá, Rubinho, olá, ouvintes. Bom, os itens que não foram afetados, algumas polpas, certo? Perfeito, e a questão de alguns insumos industriais. O que não foi afetado hoje, diga-se de passagem, são uma lista com 793 produtos. Opa. Perfeito? Então nós temos aí castanhas, nós temos assim alguns insumos, alguns tipos de açúcares, nem todos, ou seja, o nosso açúcar foi taxado, né? Lembrando que assim, açúcar mesmo que é exportado do Nordeste, desde a década de 70 não paga imposto. Né? Ele tem entrada, desde que é autorizado pelo USDA, que é o Ministério da Agricultura, lá porque existe uma cota, né? A gente já tinha comentado sobre isso, agora vai passar a ter, né? Então isso afeta sim os mercados em si. Perfeito? Vai sobrar produto no mercado. Né? Então, isso que é triste, porque a indústria, ela produziu, ela trabalhou para isso, precisa receber, né? E, sim, os trabalhadores também, falei, em alguns setores. Então, assim, serão afetados os itens principais, vamos dizer assim, carnes, frutas, né? Polpas não, né? A questão do mercado de mangas, que são extremamente perecíveis, uvas, tudo aquilo que estava pronto para ser levado lá, porque você tem os períodos de entregas, questões sazonais. Então, realmente, né, era uma medida que ninguém esperava isso, essa virada de mesa, né, e veio realmente, infelizmente, bateu nesse momento. Essa questão da manga ainda há tempo, de repente, de se mudar e de poder liberar, porque do jeito que está, as mangas vão ter que ficar no pé ou vão ser doadas, porque o Brasil não vai conseguir absorver isso e nem mesmo fora do país absorver toda essa quantidade. Justamente, vamos dizer assim, né, não falo em nome dos setores, sim, né, isso aí é muito importante, mas assim, quando elas são preparadas para exportação, elas passam por um processo que a gente chama, né, de as keep housing, né? Então prepara-se todo o produto para esse tipo de exportação. Ela recebe, né, uma cera, um banho para esse produto entrar em dormência e depois ele vai passar de navio, 42 a 63 dias, depende muito, né, do line-up marítimo que nós temos aqui, refrigerado, né? Então é um transporte caro aí, de valor agregado até chegar lá. Infelizmente foi afetado, então soluções que nós temos ou direcionar para outro mercado, né? Pô, mas em cima da hora justamente, pode ainda hoje sair algumas situações porque o próprio governo, o Itamaraty, o próprio, né, executivo autorizou, que nós temos a CAMEX, que é, né, a Câmara de Comércio Exterior, autorizou o Itamaraty falar, nós já temos pessoas trabalhando lá, então nós temos parte do legislativo, parte do executivo e parte da diplomacia atuando, né, de forma assertiva. Do outro lado, em contrapartida, que talvez ninguém tenha visto isso ou reparado,
As empresas que são compradoras em virtude da perda do faturamento, né? Porque nós temos, por exemplo, o próprio suco de laranja, alguns itens, como eu expliquei, tem empresas que têm um faturamento de 100 milhões de dólares, ela vai perder 68 milhões de dólares com isso. Então, ela está acionando a justiça americana. Então, nós temos ambos os lados nos ajudando. É importante entender isso. E também, assim, e esse produto excedente? Sim, esse produto excedente nós temos que esperar, inclusive, uma questão aí, ou a Conab, ou uma autorização do governo federal, para autorizar até mesmo o Estado comprar em algumas questões para equilíbrio de preço. Que é muito importante ter esse entendimento no que vem ser feito agora. Principalmente o que tange produtos perecíveis, né? Porque o próprio nome diz, a perecibilidade, e depois ele não vai mais ter o tempo de banca que a gente Exatamente. tem. Perfeito, então afeta. É feito contrato disso. A partir do momento que esse contrato foi feito, no caso, os produtores de manga podem acionar essas empresas nos Estados Unidos para, pelo menos, diminuir esse prejuízo? Totalmente, por isso assim, o contrato ele é bilateral, perfeito, tem seguro, tem outras situações, inclusive os próprios compradores estão acionando, porque os compradores que na verdade são lesados também, né? Então quem está pagando mais lá está lesado. Fala, poxa, então não é só aqui, né? Às vezes estão só vendo um lado da moeda, fala, viu, o outro lado não está feliz, né? Porque o outro lado depende dessa venda, assim como aqui também gera desemprego, lá também vai gerar desemprego em massa, que é uma coisa que as pessoas precisam entender. Já estão enfrentando a inflação, já estão enfrentando as coisas. Falei aqui assim, ambos estão sendo prejudicados. Não é uma coisa que só tem um lado feliz, não. Aqui, por isso que eu digo, vamos ter mudanças, porque os lados estão em descontentamento. Então nós precisamos ver, o que a Organização Mundial do Comércio, que já foi acionada, vai poder responder, porque assim, isso aí já atingiu o teto, né? Nós começamos lá em março com um valor e ele já, de repente, né, sem nenhum tipo, diga-se de passagem, né, estudo, nenhuma decisão tomada em números, agora é tanto. Tá no sustão, tá bom. Pode ver que nós continuamos de uma forma assertiva, sem retalhar. Isso foi fundamental para poder negociar, né, Rati? Total fundamental, né, para poder ter diálogo. Não teve retaliação do nosso lado, certo? E todo mundo esperava o quê? Que o Brasil, os setores, os conselhos, confederações retalhassem. Está todo mundo descontente, o mundo está descontente com isso. Né? O mundo está descontente. Então, assim, houve um posicionamento assertivo para se abrir o diálogo. Lembrando que o diálogo precisa ser aberto, respeitando os quesitos diplomáticos. Tá? Ou seja, não é por qualquer canal, não é por qualquer pessoa, não é por qualquer escalão. Exatamente. Existe uma regra global a ser respeitada. E essas regras, né, são das melhores escolas. Temos que lembrar, né, o Brasil ainda permanece e ele é referência nas questões diplomáticas com o Rio Branco. Muitos embaixadores, futuros cônsules do mundo estudam e vêm estudar aqui no Brasil. Nós somos representação global nesse sentido. Perfeito. Então, gente, cuidado com o que lê, por isso que a gente traz para pessoas que são do ramo, para poder explicar. Claro que a situação é preocupante, evidentemente, mas não cair por questão geopolítica, né? Vamos exatamente enfrentar o problema de frente. O Ratti é administrador de empresas. Como que o empresário brasileiro está vendo isso? Nós temos indústrias, empresas de Indaiatuba que fornecem para os Estados Unidos, começa a sentir essa situação com os Estados Unidos, Ratti? Sente perfeitamente. Assim, não falo em nome dos setores, mas claro, você, assim, toda e qualquer empresa que fornece, principalmente a questão de petroquímicos, aquela aparelhagem que vai para perfuração, que, vamos dizer assim, que tem cliente, vai ser afetada. Do mesmo jeito como companhias aéreas que estão aqui nos nossos vizinhos, já caíram as vendas, porque, né, que depende dessa situação. Vamos dizer assim, até mesmo o pequeno produtor, por exemplo, vamos dar um exemplo básico, ele vai lá, ele produz a cachaça ou o vinho dele, e ele exporta lá, fala, uma meia dúzia de caixas, de exemplo, claro, para, né, os Estados Unidos. Ele foi surpreendido já com essa taxa, então ele vai deixar de usar esse serviço. Então, vamos dizer assim, vai atrapalhar os setores de logística, as questões de despacho aduaneiro, serviço de frete aéreo, frete marítimo. Aqui nós vamos ter alguma desaceleração. Por isso que é importante, nós temos o quê? Estarmos globalizados e não ficar dependente de um único comprador.
Nós já temos essa lição, se você acompanhar a história, sim, nós tivemos a crise do açúcar, a crise do café. É só crise, né? É verdade. De crise em crise, nós vamos, né? E nós temos que ter esse aprendizado, certo? E dessa vez aqui podemos dizer, o Brasil ainda conseguiu abrir alguns mercados nesses últimos anos para poder colocar os produtos nossos em outros lugares e não ficar totalmente dependente, né? Perfeitamente. Diga-se de passagem, nós viemos aí com 389 mercados abertos. Essa semana, fala que passou, e na entrada, na própria questão do café, nós conseguimos, por que eu digo que nós conseguimos? Porque a gente faz todo esforço, Sim, também claro. ajuda, né, a questão do GACC para emitir o certificado, né? Não fazemos só o FDA, que nem diz, né, que é o certificado para entrar lá nos Estados Unidos, que é o primeiro passo, né? Mas também o que? Para que autorizasse a empresa a vender para o mercado chinês, para o mercado asiático, que é um grande mercado, né? Então, assim, eles conseguiram, são 183 empresas de café habilitadas para o mercado chinês. Então, já é um grande ganho. Pô, pega em cima, lógico, que vai então, atrapalhar a questão do fluxo de caixa, né, o famoso orçamento, sim, porque já estava tudo certo, né? Mas estão migrando para novos mercados. Em cima do café, por que o nosso café ficou tão caro? Sendo que o nosso café, nós somos um dos maiores produtores do mundo. O da Colômbia é bom e tal, mas não produz tanto quanto a gente. O que está entrando agora, que eu estava acompanhando, do Vietnã. Mas a qualidade nossa ainda é superior. O que aconteceu com o nosso café, Rafa? Veja só, foi uma história muito interessante que as pessoas não prestam, né, atenção aos fatos. Nós temos um órgão que chama CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. Ela é responsável por compra de todos os itens, tá? Porque ela faz ainda a reserva de preço. Então você compra os itens para equilibrar o preço. Equilíbrio de preço, que é o que ela vai ter que acionar. Na gestão anterior, tá? Sem apologia, sim, por favor, pelo amor de Deus. Precisa entender, foi o fato. Atenha-se ao fato, né? Sim. Sempre é importante. Eles, não nós, né? Eles exatamente. Lá, né? Eles. O que acontece? Eles venderam 27 galpões da Conab. Esses galpões são gigantes, então tem uma infraestrutura logística. Agora, um país que ele já vem com uma questão de inflação, ele já vem com um déficit de alimentação, com problemas, você vender 27 galpões, você abriu um abismo econômico, né, que vai se levar 20, 30 anos. Não deveria ter se permitido isso, para poder se reestruturar. Feito essa venda, o que acontece? Os gestores ali, e o gestor que também entrou nesse, veja bem, atenha seus fatos, não fizeram a compra de produtos, que tinha que comprar o café para manter o preço. Então, não havendo reserva, né, a necessária, não havendo a compra necessária, o que aconteceu? O preço foi lá em cima, porque o mercado volta-se para as exportações. Por que as exportações são interessantes? Porque é em dólar, é uma moeda que não somente porque é em dólar. Vem uma outra situação aí. Porque quando você exporta, você não paga IPI, você não paga ICMS, você não paga, a única coisa que está ali é PIS, COFINS. Então você puxa, você não tem, vamos dizer assim, uma carga tributária, então torna-se mais vantajoso, muitas vezes. Por isso que nem diz, né, dá essa febre holandesa, que o dinheiro do vizinho sempre vale mais do que o nosso. Então as pessoas esquecem, né, e tornam-se dependentes de coisas que não deviam, de um mercado. Perfeito. Grande briga que nós temos hoje, Rubinho, é o seguinte, essa questão do BRICS, que vem vindo, e você tem aí, falou o quê? O Brasil hoje é BRICS, PICS, ele não que é isso que você está falando, você não sabe, não sei sim, ele não é mais dependente de tanto assim do sistema monetário financeiro americano. Nós temos o nosso, o PICS, tanto que causou prejuízos de milhões a algumas bandeiras internacionais de cartões de crédito, débito, né, alguns sistemas de pagamento, porque nós estamos usando o nosso. Que inclusive nós vamos exportar esse modelo. Já tem gente chegando no Brasil para entender isso aí. E o nosso modelo é um modelo rastreável, um modelo completo, que vai, então você coloca uma nação que implantou uma moeda e agora lá vê que não é tão dependente assim, fala, vão largar minha moeda, principalmente quem controla 40%, que é o BRICS, sim, né? 40% das compras, você imagina deixar de usar 40% da moeda do tamanho da recessão que vem. Então ele precisa achar alguma coisa para né, resolver o problema dele. Prejudicando nós, né? E como? Indaiatuba, tem muitas empresas? Nós temos uma faixa significativa de empresas, sim, que exportam, né?
para os Estados Unidos. Que coisa. É. E você está conseguindo administrar, você já falava isso lá atrás. Justamente. Os empresários que te acompanharam vão poder sentir menos, vamos dizer, amortece mais. Amortiza o impacto, perfeito, porque a gente sempre teve uma bandeira desde lá de trás que chama abrindo novos mercados, né? Você tem aí a conscientização, a gente trabalha com a parte de consultoria, lógico, todo mundo sabe que o mercado internacional não se abre da noite para o dia, né? Leva um ano e meio. É necessário que o empresário participe de feiras, é necessário que o empresário esteja presente. Esses que fizeram a lição de casa, sim, estão chegando lá. Então, você conseguiu, vamos dizer assim, adentrar a mercados, o próprio Mercosul. Né? Vamos dizer assim, você tem aí a Argentina, você tem Chile, você tem o Uruguai, você tem o próprio Peru. Vamos dizer o seguinte, então, são mercados muito interessantes. Você tem o mercado do Oriente Médio que aprecia muito os produtos brasileiros. Então, nós temos condições de competir. E muito, não tem, assim, não somos páreo para o mercado, que nem disse. Você que está acompanhando, você acredita que até o final do ano se assina, vamos dizer, o convênio do nosso aqui, do Mercosul ou da Europa? Olha, isso é uma pauta que ela ronda em torno de uns 20 anos, tá? Acho que foi em 2006, depois em 2012, até em 2014, porque eu tenho relacionamento com a Embaixada da África do Sul, devido a gente fazer esses quesitos, né, para poder levar o empresário lá. Então, o empresário hoje, se você vai lá, está adequado, você tem programas que são do governo, hoje foi para o Sebrae, mas é o programa da Apex e o programa do PayEx, que eles vão lá, vamos dizer assim, ele qualifica, prepara você para exportação. Né, que isso aí é muito importante, ele entender como precificar, como se preparar, fazer as coisas. Pegar o veio para poder participar de feiras, que é muito importante. Ele tem que entender que não é na primeira feira que ele vai vender, né? Porque o comprador internacional precisa ver se ele tem tarimba para frequentar a casa dele. Então ele vai essa vez, na outra vez no outro ano, quando a gente faz vamos dizer assim, o orçamento, já explica para ele. Fala, mas então, tem feiras que são significativas, é importante você participar esse ano e no outro, porque só nesse ano, se você não consegue frequentar a casa dele, como é que ele vai comprar? Ele entende você como um risco, né? Tipo aquelas, vamos dizer assim, barracas que abrem ali, você compra, eu vou reclamar onde? Fala, bom, então não tinha ninguém ali. Perfeitamente. Né? Então é diferente de você ter um ponto logístico, ter uma solidez, participar de uma área que é voltada para isso. Alguns setores muitas vezes são privilegiados, principalmente agora, vamos dizer assim, a questão do empoderamento feminino. É muito importante. Então, o próprio órgão governamental está selecionando empresas que são lideradas por mulheres e dando, vamos dizer assim, algumas questões significativas. Tem viagem que elas nem estão pagando. Vai ter feira no Paraguai, algumas que foram selecionadas, que participaram, não vão pagar o deslocamento só, vamos dizer assim, a estadia, mas a questão, né, por quê? Pelo privilégio de ter seguido e conseguir mostrar o que é esse Brasil. Então as pessoas elas precisam ter esse entendimento, precisa ter esse discernimento, e isso só vem quando? Quando você tem mão de obra qualificada. As consultorias, as assessorias, as próprias faculdades ali, todo mundo trabalhando junto, né, para poder o quê? Falou, olha, funciona assim, cada um tem uma visão de mercado. Só uma curiosidade, a crise do café que nós tivemos lá no início do século passado, certo. Se tivéssemos aí a internet naquela época, não aconteceria? Olha, diga-se de passagem, com a lição que foi aprendida, poderia ser evitado. Tá. Porque a crise ela veio com uma superprodução cafeeira. Né? Então, e não tinha onde desovar, que nem diz o produto. Né? Então, nós tínhamos um excesso de oferta no mercado. Né? Eu até lembro, vou fazer aqui, falou, meu bisavô, diga-se de passagem, ele plantava as coisas. Eu tive um outro bisavô que foi, né, por lado paterno, que foi administrador de uma personalidade aí cultural, ele foi gestor da fazenda dela, e ele avisou, vem vindo a crise do café. Né? E eu, por parte materna, que ele, vamos dizer assim, ele plantava as frutas e também exportava já naquela época, olha só, né? Temos toda a história da família ali que é importante. Então, o que acontece? Naquela época ele não produzia o café. Ele plantou, tinha lá caju, tinha abacate, mangas, frutas tropicais que eles falavam, né? E também o que aí na época você tinha empresas, né, que faziam aquelas goiabadas, aquelas marmeladas, que entregavam na estação de Campinas, para você ver, fala como que era. Então assim, sim, poderia ter sido evitado. Então as pessoas que estavam mais sintonizadas ali sabiam disso
com cautela. Nós, meros mortais, o que podemos fazer? E o que esperar? Ó, é que nem eu falo, não entrar em pânico. Sim, alguns setores vão... Quem é que não vai ficar satisfeito? Claro. Né? Por exemplo, ninguém quer ver ninguém desempregado, ninguém quer ver ninguém devendo. Não é essa torcida que nós queremos. Ninguém esperava isso. Né? O que precisa entender é que nós entramos numa era da descontinuidade, certo? Os volantes globais vão virar cada vez mais rápido. Vocês viram a pandemia. Agora fala, e agora o que vem? Fala, então, né? Quer que eu conte, né? Aquelas assim, quer que é melhor não contar. Fala, então, assim, é preciso entender. Não podemos criar um efeito manada, que eu estava explicando que assim, chama-se realmente efeito manada pela economia, ou seja, alguém fala uma coisa, corre todo mundo lá, ou seja, se o pessoal começar a entrar desesperadamente, um exemplo básico, correram comprar tudo papel higiênico, vão subir o preço do papel higiênico, não entendo por que da necessidade, né, do papel higiênico, né, vamos, tudo bem. Você fala, escuta, você mesmo está no desespero promovendo esse negócio, você entendeu? E sendo afetado. Mas eu preciso, sim, mas não há necessidade que você compre uma quantidade, claro, né, que nem um distribuidor consiga, né, suprir. Fala, porque não vai, fala, né, lembre-se, as taxas são para os americanos. Tá? O Brasil não colocou nenhuma taxa lá, né, para receber produto americano aqui. Pelo contrário, nós estamos de portas abertas. É claro, vai mexer com o dólar, vai mexer com a infraestrutura de alguns insumos, né? A questão química, petroquímica, medicamento, mas você não vai ficar sem medicamento, pelo amor de Deus. Né? O Caio chegando uma pergunta, qual a diferença de taxa e, Caio, e tarifa? Vamos só, aí a tarifa é algo que você impõe, as duas, mas ambos são impostos, não, a taxa já é algo convencionado. Entendeu? Lá vem através de número. A tarifa, simplesmente, muitas vezes, ela torna-se arbitrária. Agora nós temos uma tarifa de tanto. Entendeu? Mas em virtude de que? Não, eu posso, vamos dizer assim, simplesmente colocar ela de arbitrária. Por isso que ela não se chama taxa. Entendeu? Falam taxação, mas ela está com o nome de tarifa. Simplesmente ele impôs aquilo. Por isso do tarifaço, diga-se de passagem. Por quê? É algo sem precedente, sem estudo. A taxa, ela precisa você ter um estudo. Né, um cálculo numérico através de econometria, diga-se de passagem, aqui quem faz, vamos dizer, os departamentos de estatísticas, o IBGE e outros setores que você tem que emitir relatórios para poder o quê? Saber se você vai ou não elevar o preço, cobrar mais, menos imposto, como é que funciona isso, essa tomada de decisão. Né, por isso a tarifa simplesmente, agora é 25, agora é 100. Não, é 200 para você. Falo, tá bom, fala leilão. Né? Não funciona assim. Esquece-se que existem, né, outras mais de 27 nações que mercam conosco. Hoje o Brasil tem representação em mais de 163 países. São 163 embaixadas ou consulados do qual nós temos acesso, né, que você pode ligar, né, desde que saiba como funciona. Né, eu sempre estou ligando, conversando, montando as reuniões, trazendo, para poder o quê? Falou, viu? Né, nós temos 163 representações, muito mais do que todos os outros países. Né, aí é lógico, você precisa seguir os instrumentos de segurança, senão, né, você vai sofrer com tudo que você possa imaginar. As famosas sanções, né, que é o que vem vindo, né, por cima de nós aí. Essa taxação, essa tarifaço, enfim, ela tem um tempo determinado para acontecer? Eu vou dizer, ele não consegue manter por muito tempo. Não. Ela já veio de forma insustentável, tá? E assim, ela não tem sustentabilidade global, porque a própria pressão global, certo, das outras nações, vai exercer peso em cima. A economia americana não vai aguentar, tá? A economia americana não vai aguentar. Vai haver uma ruptura do dólar. Ninguém está entendendo falar a recessão que vem, se errarem lá. Né, essa grande ameaça. Por isso que nós somos assertivos, nós não entramos em retaliação. Pô, mas você está falando, né, nós estamos brigando com um gorila e nós fala, você não está entendendo que o Brasil é o celeiro do mundo. Exatamente. Né? Pode ser, fala que esteja mal administrado e inoperante em algumas situações e até mesmo causando insatisfações em algumas pessoas. Mas assim, você não está entendendo, fala que o mundo investe aqui. Para você ter ideia,
A China já negocia contratos de soja brasileiro para o ano de 2056. Meu pai. Tá? Estamos falando do ano de 2056. Abre lá, fala a Bolsa de Xangai. Contrato de soja brasileiro para o ano de 2056. Como assim? Fala, pois é, 2056. Né? Então, para você ver, fala, como isso está já convencionado nesse mercado. Falei, e aí? Falei, é aí eu que pergunto. Falei, se estão preparados para o ano de 2056, nesse contrato, com segurança, virou um papel, está securitizado em banco. Eu quero perguntar, e você? Perfeitamente. Para encerrar, você falava das terras raras. Já aparece no fim do túnel, não é o trem, e parece que vem bem iluminado, porque parece-me que o Brasil vai colocar para poder negociar com os Estados Unidos. Isso era a vontade dele? Com certeza, né? Porque ele gosta de dinheiro, que a gente diz, né? E a questão das terras raras é muito importante. Nós temos esse entendimento hoje, ele torna-se um monopólio chinês, tá? Então, assim, a maioria não temos essa... Precisa-se que o Congresso veja bem a importância disso, né? Por que não é feito? Porque ela não está autorizada para que aconteça o processo, diga-se de passagem, de concessão, diga-se de passagem que precisa acontecer. Então, vamos lá, né? Foi oferecido, mas vai ter que voltar esse trabalho para o nosso Congresso poder trabalhar para regulamentar, que eles já deviam ter feito isso há muito tempo, tá certo, né? Para proteger a nossa soberania. Se estão tão preocupados sim, por que não estão, né, trabalhando essas documentações para que a gente possa, né? Aqui, agora acho que a água bateu, não bateu na bunda, bateu na garganta, no pescoço. Um pouco até mais, até viu? Um pouco mais, dependendo, já pode morrer afogado. Eles vão ter que aprovar, né? Isso vai ser questão aí de, querendo ou não querendo, não tem geopolítica aí. Aí é questão... Justamente, deram uma lição de casa para eles fazerem, que eles vão precisar, né, trabalhar muito bem essa documentação em si, porque isso daí, vamos dizer assim, ele é de interesse mundial, porque o que são terras raras, diga-se de passagem, para o pessoal de casa entender. É preciso a questão do nióbio, do lítio, diga-se de passagem, esses metais energéticos que fazem parte aí das cadeias de baterias, para celulares, para equipamentos, né, vamos dizer assim, nanotecnologia, a questão aeroespacial. Então, de alto valor agregado. De alto valor agregado. Da mesma forma que logo também fala assim, encerra a guerra da Ucrânia, porque ela também já está insustentável. Perfeitamente. Então vem vindo um encerramento de ciclos. Só para colocar na guerra da Ucrânia, prenderam os caras do Ministério do Exército deles, que estavam fazendo superfaturamento na compra de drones militares. Quer dizer, tá no fim mesmo, né? Tá, é muito difícil isso, né? É muito difícil esse comportamento. Falei, ainda bem que estavam em guerra, né? Verdade, verdade. É muito difícil esse comportamento, é lamentável. Rati, eu quero agradecer mais uma vez sua presença, mas aqui, Terezinha Brunetti, boa tarde a todos. Professora. Um abraço ao professor Augusto, filho do Augusto Ratti e da Badilha Seife. Badia Seife, é. Seife, eu acertei. Meus grandes amigos. Ó. Querida, muito querida. Terezinha, professora Terezinha, um abraço, viu, de coração. Sempre me acompanha, eu fico com muito orgulho disso. É uma querida por nossa família, por mim, fala, a gente sempre, né, tem grande estima. Rati, vou deixar para você até a próxima, porque nós vamos ter que trazer mais vezes você, porque agora vai começar a desenrolar tudo isso aqui, nós vamos... E parar de ficar... Gente, cada um na sua. Nós trouxemos ele na época da pandemia, trouxemos o doutor Eduardo, que é a parte de saúde, e agora nós estamos falando de questão, né, de administração de empresas, de administrar esse momento. Então, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você lê, entre nos endereços do Rato, que vai passar para a gente, que é a sua rede social, para poder tirar dúvida e saber exatamente aquilo que está acontecendo. É claro que é preocupante, mas não é para entrar em desespero de pular da ponte, né? Jamais. Né? Nem entrar em conflito em família, pelo amor de Deus, com os amigos digitais das redes sociais, porque cada um tem uma opinião, que nem eu falei. Como profissional, como professor, nós temos que estar atento aos fatos. O que está sendo regulamentado, né, por essas autarquias, diga-se de passagem, americanas e brasileiras, para que a gente possa passar no meio, né, dessa tempestade, como se diz. Isso é muito importante. Perfeito. Rati, obrigado mais uma vez, obrigado para a esposa que está acompanhando aqui, né?
É sempre bom falar, antigamente falar atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Não, é do lado e na frente hoje. Do lado né? e na frente. É isso Por aí. Então, obrigado, Rato, e até a próxima. Até a próxima, agradeço de coração. À disposição. E As passa. redes sociais eu vou passar para vocês, é prof, Tá. né, underline RATTI, tá? Que é o Instagram, perfeito? Então ali Perfeito. você vai encontrar os endereços que eu coloco para você ter informações oficiais dos órgãos oficiais que estão pronunciando. Vai ter acesso a saber quais produtos são, quais produtos não são, certo? Perfeito. De acordo com a lei, de acordo com a determinação, por favor. Isso é muito importante. Gente, se você furar o pneu, leva o carro no borracheiro. Se bater, você não vai levar no borracheiro. Então, a questão dessa crise, vamos falar com quem entende, administrador de empresas e professor. Então, nada melhor do que a gente acompanhar essas pessoas. Tati, mais uma coisa, fica à vontade. Eu agradeço a oportunidade, estou à imagina. disposição, perfeito? Nós vamos voltar aqui mais algumas vezes para falar sobre essa evolução Sim. e as nossas vitórias, é importante. Até Perfeito. mesmo futuramente sobre o imposto de renda, que todo mundo está aí, né? Falar, como é que vai ser? Calma, que também já vai sair. Fica Gente, tranquilo. eu vou dizer uma coisa. Vocês viram que ele dá sempre uma dica da próxima, porque ele vinha falando dessa crise já quando estávamos na pandemia. Ele deu um spoiler agora com relação à questão do imposto de renda. Justamente, assim também satisfazer os nossos ouvintes aí que têm... E quando vocês quiserem a próxima vez, pode perguntar, mandar aqui, que ele responde na boa. Eu costumo dizer, ele faz a linguagem